Olá, amigos, prazer em tê-los aqui de novo. Às vezes, a vida te acerta com um raio na cabeça. Se você sobreviver, não se perca, tem mais raios. Muitos profissionais acreditam que o sucesso é uma linha reta ascendente. Para Steve Jobs, o sucesso foi um círculo quebrado. Ele foi descartado pelo sistema que ele mesmo ajudou a construir, tratado como um problema de gestão. Ele foi expulso da sua própria empresa. O que ele fez nos anos em que o mundo o chamava de acabado é o que separa os profissionais de talento das lendas imortais. Se esse conteúdo te serve, deixa o like, o dedinho não dói, se inscreve no canal. No final eu te entrego mentoria, táticas, estratégias, conselhos e a verdade nua e crua que poucos te falam. Meu nome é Mário Farina e vamos ao caso de hoje. Steve Jobs não era um engenheiro, era um esteta. Ele não sabia soldar uma placa de circuito como seu sócio Steve Wozniak, mas ele sabia que o mundo queria antes mesmo do mundo saber. Adotado, desistiu de Harvard após apenas um semestre. Se tornou viajante espiritual na Índia e ele trouxe para a tecnologia uma sensibilidade zen e uma obsessão por tipografia e estética que o Vale do Silício achava irrelevante na época. A Apple explodiu. Ela não era uma grande empresa então, como hoje. Mas o ego de Jobs cresceu na mesma proporção. Em 1985, após uma queda de braço com John Sculley, o CEO, que ele mesmo havia contratado vindo da Pepsi, junto com o conselho administrativo da Apple, decidiram que Jobs era ingovernável. Imagine ir todos os dias para a sua empresa, entrar na sua sala, mas aos poucos ser alijado das reuniões decisivas, importantes. E se quer ficar sabendo das decisões a não ser por outros. Isso aconteceu com ele por meses e meses. Até que ele pediu para se afastar. Ele foi removido de todas as funções operacionais. Aos 30 anos, ele era rico, famoso e irrelevante. Aqui o que vamos tratar é o inverno de Jobs. Em vez de se aposentar, ele fundou a Next, computadores sofisticados que quase ninguém comprou. E comprou uma divisão da computação gráfica da Lucasfilm, que se tornaria depois a Pixar. O detalhe nevrálgico: Jobs admitiu mais tarde que ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a ele. A pesantez de ser o mestre do mundo foi substituída pela leveza de ser um iniciante de novo. Na Pixar, ele aprendeu a lidar com gênios criativos sem sufocá-los. Na Next, ele desenvolveu o sistema operacional que, 12 anos depois, a própria Apple, então já à beira da falência, seria forçada a comprar para sobreviver. Ele não voltou para a Apple humilhado como um funcionário. Ele voltou como salvador que detinha tecnologia que eles não tinham. Eles imploraram praticamente para ele retornar, porque estavam quase quebrando. Quando Jobs retornou à Apple em 97, a empresa tinha caixa só para 90 dias de vida. Ele não apenas cortou 70% dos produtos, ele mudou a cultura. Ele entendeu que o futuro não era o computador, mas o estilo de vida digital. Um detalhe da sua verdadeira lenda é a sua luta final contra a doença. Mesmo sofrendo com um câncer pancreático agressivo, ele gerenciou o lançamento do iPhone e do iPad como se fossem extensões do seu próprio corpo. Ele era o curador supremo. Se o botão não tivesse o clique certo, o produto não saía. Ele exigia que o interior dos computadores fosse tão bonito quanto o exterior, mesmo que ninguém visse. Ele dizia: um marceneiro não usa uma madeira vagabunda no fundo de um armário, mesmo que ele fique encostado na parede e ninguém veja. Jobs morreu em 2011, deixando uma das empresas mais valiosas do mundo e um estágio de vida onde a marca Apple tornou-se secular,
as táticas, as estratégias. A tática do foco radical. Jobs dizia que focar é dizer não para 100 boas ideias. Dizer não. No seu negócio ou carreira, identifique o que é essencial. O que é o coração business core do negócio, elimine o resto. A mediocridade nasce do excesso de projetos mornos. Não mudam nada para ninguém. 2. Branding, marca como experiência emocional. Não venda o quê? Características técnicas, venda o porquê. O que isso faz a pessoa sentir. Jobs não vendia um MP3 player com 5 GB. Ele vendia 1000 músicas no seu bolso. A ponte entre a tecnologia e a humanidade. O segredo do sucesso dele foi estar na intersecção dessas duas áreas. Se você é técnico, estude arte. Se você é das artes, entenda de lógica. O valor está no híbrido. Homens que sabem comunicar e são estritamente, preferencialmente técnicos são valiosíssimos, e o inverso também. Demitir-se do ego. A maior queda de Jobs foi causada pela sua incapacidade de ouvir. Empatia, 0. Escutativa, menos 10. O seu retorno foi possível porque ele aprendeu a gerir talentos no exílio. Não espere ser demitido para começar a ouvir a sua equipe, ouvir os superiores, ouvir o conselho, ouvir o CEO. E a escutativa vai longe, porque não é ouvir enquanto pensa na resposta, enquanto pensa no que dirá depois. É ouvir sem pensar em nada. Simplesmente ouvir, entender o que o outro quer dizer. E se houver dúvidas, retornar a ele dizendo: eu entendi isto, é isto mesmo? O valor da perfeição invisível. A qualidade do que ninguém vê define a integridade do que todos veem. Aplique rigor aos processos internos da sua carreira, não apenas ao resultado final. Você não precisa brilhar sempre, mas você precisa ter continuidade, consistência. Brilhar às vezes. Resiliência no fracasso. Jobs foi humilhado na imprensa, ele usou o silêncio do exílio para construir sua próxima arma. Se o mercado te rejeita hoje, use o tempo para desenvolver o ativo que o mercado não poderá ignorar amanhã. E as perguntas: Farina, como manter a paixão após uma derrota esmagadora? Eu diria que use um dia para sofrer, se martirizar, se magoar. Só um dia. A noite vem, durma e acorde. De novo. Voltando ao estado de iniciante, às vezes. Regredir, às vezes, na carreira não quer dizer simplesmente perder a guerra. É perder uma batalha. É voltar a um outro estágio anterior com humildade, mas com força, com coragem, com energia, com ação. Porque o desejo, junto com teus valores e com a ação, vai gerar um momento propício para você se transformar em uma nova pessoa. Ou redescobrir o seu eu essencial, quem você é. Vocês já notaram que o iniciante não tem medo de errar? Porque ele não tem reputação a zelar. Ele não deve nada a ninguém. Use a crise para experimentar o que a segurança não permitia. E 2, vale a pena ser um líder exigente ao extremo? Só se você for o primeiro a dar o exemplo de excelência. Mas não dá um bom retorno. Exigência envolve implicação no processo, trabalhar em conjunto, colocar parâmetros adequados, funciona melhor. Jobs era insuportável, todos que conviveram ou trabalharam com ele o dizem escancaradamente, porque ele exigia dos outros o que ele próprio entregava, uma perfeição obsessiva.
Ele viveu obsessivamente. Eu acredito que nem muitos de nós gostariam de ter uma vida como ele a viveu. O que fazer quando meu sócio ou o chefe me sabota? Cuidado, é preciso buscar as causas, as razões, os motivos, entender a situação. Às vezes é ambiente tóxico mesmo, às vezes houve uma situação de ruptura entre você e o chefe. Se isso ocorrer e for incurável, não cicatriza, saia e construa algo melhor. Mas não se esqueça de criar um telhado aonde ir antes de abandonar o telhado que você tem, se me entende. Fazer a passagem enquanto ainda trabalhando é o melhor processo. Melhor vingança de Jobs, se é que houve vingança, não foi processar a Apple. Foi construir a Next e a Pixar serem tão grandes que a Apple teve que implorar para ele voltar. Como antecipar as tendências do mercado? Pare de perguntar o que os clientes querem. Observe como eles vivem e identifique a frustração que eles ainda não sabem dar nome. Porque é uma dor. E eles não sabem o que querem. Necessariamente não. Muitos produtos são desenvolvidos e tecnologias e o mundo não sabe para o que usá-los assertivamente. Mas se ele curar uma dor, se ele atender uma vontade, se ele atender a um desejo, se ele for útil, tiver utilidade, ele vai se consagrar. Verdade nua, crua, despudorada, sem vergonha, mesmo. É de que Steve Jobs era um homem de convivência dificílima, que muitas vezes negava a autoria das ideias dos outros que trabalhavam com ele e levava as pessoas ao limite da exaustão mental. Ao limite. A lenda do design foi construída sobre o suor de engenheiros que viviam sob o campo de distorção da realidade dele. Se você quer ser como ele, saiba que o preço é a solidão no topo e uma reputação de tirano. O mundo aplaude o iPhone, mas poucos suportariam trabalhar 10 minutos na sala de reuniões com o homem que o criou. O sucesso dele não foi equilibrado, foi obsessivo e por vezes foi muito cruel. Você está pronto para esse preço? Avalie. Vamos ao fechamento. Se você gostou da história, quer ver um personagem aqui, coloque nos comentários. Deixe o like, dedinho não dói e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar o trabalho. Coloque sugestões e temas. Se você quiser contar uma história real, sua ou de alguém, nós preservamos em sigilo o nome da empresa, trocamos os nomes das pessoas. Envie com apelido. Envie para e-mail abdgmeta@gmail.com abdgmeta@gmail.com ou mencione aí nos comentários em 4, 5, 10 linhas e nós adaptamos aqui para vocês. A todos um ótimo dia, uma ótima noite e até o próximo caso amanhã. Prazer em revê-los.